Davi. Todo mundo conhece essa história, né? Mas a gente vai tirar mais alguns ensinamentos dela, porque os ensinamentos do Senhor, eles não param, eles se renovam. A palavra do Senhor se renova, amém? Então a gente vai aprender um pouquinho mais com esse texto. A gente vai aprender a lidar com os grandes problemas que aparecem em nossas vidas, amém? Todos nós passamos por algum tipo de dificuldade, alguma coisa que tem travado a nossa vida. Então às vezes a gente está paralisado, e a palavra do Senhor já nos falou outras vezes aqui. O Senhor gosta que a gente fica paralisado? Não, o Senhor gosta que a gente rompe, anda. Só que às vezes os problemas têm nos paralisados. E a gente vai entender aqui o porquê que esse problema paralisa e como lidar com esse tipo de problema. Israel estava passando por um grande problema, né? Havia um gigante muito bem armado, muito bem treinado, que estava desafiando o povo de Deus. Só que ele estava desafiando mano a mano. Então, aos olhos naturais, o que ele estava querendo era impossível. Mas a gente vai aprender que o crente ele não enxerga com os olhos naturais. E a gente vai tentar mudar a sua visão sobre o problema que está em sua frente. Amém? Vamos lá. Capítulo 17, versículo 1 diz assim, ó: os filisteus ajuntaram suas milícias com o objetivo de guerrear em Socó, uma cidade de Judá. Acamparam num lugar conhecido como Fronteira Sangrenta, que ficava entre Socó e Azeca. Saul e os homens de Israel reuniram-se e acamparam no Vale do Carvalho e se posicionaram em ordem de batalha contra os filisteus. Os filisteus ocuparam um lado da montanha e Israel ocupou o outro lado da montanha, e havia entre eles um grande vale. Saiu das fileiras dos filisteus um grande guerreiro, cujo nome era Golias, e era da cidade de Gate. Media 2,90 metros de altura, um pouco maior do que o Filipe e o Cadu, né? Ele usava um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Trazia as pernas protegidas por caneleiras de bronze e carregava nos ombros uma espécie de escudo de bronze com um dardo por sobre as costas. E a haste de sua lança era semelhante a uma lançadeira de tecelão, e sua ponta de ferro pesava 7 kg e 200 gramas. E seu escudeiro caminhava à sua frente. Então Golias parou e bradou e gritou às tropas de Israel: por que saístes para guerrear? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei entre vós um homem e venha ele lutar comigo. Se alguém dentre vós puder ferir-me e vencer-me, passaremos a vos servir como escravos. E se porém eu o vencer e o ferir, vós serei vossos escravos, vós serei nossos escravos e nos servireis. Amém, igreja? Amém. Versículo 10. E disse mais o filisteu: hoje lancei um desafio às tropas de Israel. Dai-me um guerreiro e meçamos força em combate, homem contra homem. Versículo 11. Quando Saul e todo Israel ouviram tal proposta do filisteu, encheram-se de quê? Espanto e temor. Amém? Igreja, a primeira coisa que a gente vai aprender aqui é o seguinte: o problema, ele tenta nos enganar. De que forma? Ele tenta parecer ser maior do que ele é. Então, na verdade, a forma com que a gente olha o problema é o que muda tudo. Com os olhos naturais, o povo de Deus estava olhando aquele grande gigante e a lança e todas ali as suas armas, e eles enxergavam e viam que era impossível de lutar contra aquele homem. E eles ficaram de que maneira? Espantados e temerosos. E toda vez que a gente fica espantado e com medo do problema, sabe o que acontece? A gente foge. Esse é o grande problema.
O problema não é em si a situação, o problema é a nossa maneira de se portar diante das situações. E a primeira coisa que o ser humano faz é fugir. Por que a gente foge, gente? Porque a gente acha que fugindo vai resolver o problema. E é sempre assim, né? Vou dar um exemplo para vocês. Às vezes a gente está em meio a uma situação constrangedora, vamos pôr assim, de um problema emocional ou sentimental. Quem não viu o filme, o menino, por exemplo, quando chegou diante do pai dele, o que ele fez? Fugiu. E assim a gente faz. Toda vez que a gente está diante de uma situação ruim, uma situação a qual não é confortável, a gente foge, ao invés de resolver, né? No casamento, muitas vezes a gente está diante de uma situação ruim, de um problema, e a gente prefere dormir, correr, ir para outro quarto, sair de casa e esperar o dia seguinte. E no dia seguinte o que acontece? O problema continua lá. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Todo problema não resolvido vai permanecer. Problemas não somem e problemas não são eliminados sem que haja da nossa parte algo a se fazer. Amém? Então, nenhum problema vai sumir na nossa vida porque a gente dormiu ou porque a gente fugiu dele. Amém? Versículo 15 diz assim, ó: Todavia, Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para continuar os trabalhos de apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Versículo 16: Durante 40 dias o filisteu erguia a voz de manhã e de tarde, enquanto seus homens tomavam posição de combate. Igreja, você já imaginou que é você ficar 40 dias sendo ameaçado de manhã e de tarde? 40 dias diante de um problema que você não tem ideia de como vai resolver. 40 dias procrastinando a situação. Amém? Então presta atenção. O problema, ele se aparenta como muito grande. O problema só é grande enquanto ninguém partiu para resolver. O dia que você der o primeiro passo para resolver o problema, você vai ver que não é um problema tão grande assim. Vou explanar mais facilmente para você. Não sei se já aconteceu, mas comigo nunca. Alguma vez você decidiu resolver algum problema e não conseguiu? Alguma vez já aconteceu isso com você? E você realmente decidir e falar assim, eu vou, e você começar e não conseguir resolver no final? Não, bicho, não existe isso. Todo problema é passível de solução, né? Vou dar um exemplo aqui na nossa construção. Nós estávamos aqui passando um cano. Tinha um grande problema ali, o quê? Uma pedra. E agora, o que ele vai fazer? Uma pedra. Dá para quebrar a pedra? Não dá para quebrar a pedra. O que vai fazer? Tem um problema, e aí? Como é que a gente faz isso? Vamos desistir então? Vamos parar tudo porque tem um problema? Não. Vamos solucionar o problema. E qual que é a solução? Então nós precisamos o quê? Pensar. Qual que é a solução? É quebrar? É desviar? É mudar? Qual que é a solução? E aí nós encontramos a solução. A solução então vai ser desviar. O que a gente fez? Cavou facilmente e desviou. Só que antes disso, os meninos tinham passado quase a noite inteira tentando quebrar a pedra. Vocês estão entendendo? Então, às vezes, a forma em que você quer resolver o problema não vai resolver, vai só piorar. Vai se desgastar, vai cansar e não vai resolver. Amém? Então, os problemas, eles precisam ser resolvidos com inteligência e sabedoria, não com força. Amém? Porque o Senhor nos deu inteligência e sabedoria para resolver os problemas. Amém? O que o gigante tinha sobrando, igreja? Força, exatamente. Mas o que ele precisava, ele não tinha, que era sabedoria de Deus. Mas tinha força. E se a gente for lutar com a arma do inimigo, o que acontece? A gente apanha. Amém? No campo do inimigo a gente apanha. Com as armas do inimigo a gente apanha. Então a gente precisa lutar com as nossas
armas. Amém? Vamos continuar o texto para a gente ir elucidando isso aqui. Versículo 17 do capítulo 17 diz assim: entretanto, Jessé disse a Davi seu filho: peço que leves aos teus irmãos uma arroba de trigo torrado, 10 pães, e vai depressa ao acampamento ter com seus irmãos. Nós sabemos o que aconteceu. Ele chegou lá no acampamento, entregou. No versículo 22 diz assim: Davi deixou os suprimentos que havia trazido com o oficial encarregado das bagagens e correu para a frente de batalha. Conseguiu aproximar-se dos seus irmãos e perguntou se eles estavam bem. E aí, está tudo bem aí? Enquanto Davi conversava com eles, o grande guerreiro filisteu de Gate, chamado Golias, avançou e bradou seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Então presta atenção. Tinha uma grande multidão ali, tinha um exército todo poderoso ali, e eles estavam ouvindo e ouvindo aquele problema ali todos os dias, aquele desafio. Davi, porém, não tinha ouvido aquilo ali. Davi não estava vivendo, Davi estava fora, estava apacentando ovelhas. E quando ele ouve, gente, ele ouve de uma maneira diferente. Amém? Quando ele olha para o problema, ele enxerga o problema de uma maneira diferente. Amém? De que maneira ele enxerga? Ele enxerga o problema da perspectiva que não existe nada que não possa ser resolvido. Amém? E essa é a perspectiva que nós temos que enxergar. Não existe nada que não possa ser resolvido. Mas para resolver, o que a gente precisa fazer? Primeira coisa, encarar o problema de frente. Toda vez que você vira as costas, a coisa piora e só procrastina, permanece. Todo dia, 40 dias, o problema é o mesmo. Sabe qual é o problema de ficar parado diante de uma situação o tempo todo? A sua vida não vai para frente. 40 dias, eles de um lado do vale, o outro povo do outro lado do vale, o gigante lançando o desafio. 40 dias de vida perdido. Não mudou nada. Um dia igualzinho o outro. Quantas vezes nós estamos vivendo uma vida procrastinando a resolução dos problemas e a nossa vida não rompe, não passa para o próximo nível, não vai adiante, porque você está paralisado naquela situação ainda? Quantas vezes? Tem gente que está paralisada na educação dos filhos. Você vai esperar o quê? Seu filho fazer 21 anos para você educar ele? Começa agora, faz agora. O momento é agora, o problema é agora. O menino está de arrebentar que hora? Agora. Então você vai resolver isso quando? Agora. O casamento está ruim. Vai esperar separar para poder resolver? Não vamos resolver quando? Agora. Encara o problema. Chama, ó, vamos sentar aqui. Vamos sentar aqui, vamos conversar. Qual que é o problema? O que os casal falam um para o outro? O problema é você. E qual que é o verdadeiro problema? A maneira em que eu estou enxergando a situação. Esse é o problema. Então presta atenção. O problema não está na situação. O problema está na maneira em que eu enxergo a situação. Tem coisas que para alguns casais é um problema e para outros não é. O que difere isso? A maneira que eu enxergo a situação. Tem gente tão problemática que vê problema e vem para a igreja. Tem um casal que um fala assim, ó, eu não quero que você vá na igreja. E o outro fala, não, para mim não. E tem casal que já não tem esse problema. Então, são coisas bem simples, né? Tem casal, por exemplo, que tem problema com os pais, não tem? Ah, você não sai da casa do seu pai, você não sai da casa da sua mãe. Tem outro que já fala, vai visitar seu pai, vai visitar sua mãe. Então, na verdade, o que existe são maneiras de enxergar as coisas. E qual que é o grande problema disso? De que maneira a gente enxerga as coisas? Da maneira emocional, de acordo com os nossos traumas e as nossas frustrações. E nós temos uma mania de descontar nas pessoas aquilo que aconteceu em nossas vidas. Primeiro, ninguém sabe do que você está passando. Segundo, não tem culpa do que você está passando. Vamos voltar lá.
O filme, quem não viu vai ficar curioso, né? Quando aconteceu o acidente lá, o pai do menino queria culpar quem? Ele falou: todo mundo. Ele queria culpar todo mundo. Depois ele entendeu o quê? Que o problema estava onde? Estava nele, ele precisava perdoar, senão não ia romper. Vocês estão entendendo? Então, ele não teve culpa nenhuma, mas ele assumiu uma posição de uma visão de resolução de problema. Então tem coisas que a gente precisa assumir essa posição. Não é uma questão de quem é o culpado, é de quem tem um emocional melhor para resolver a coisa. Amém? Então, a palavra do Senhor, igreja, ela nos ensina coisas maravilhosas. E uma delas é que nem sempre o que dá o grito é o que vence. O gigante estava gritando, não estava? 40 dias gritando, não foi o que venceu. Amém? Então, presta atenção, não é a última palavra a que vale. Não é que nem no UFC, que você dá uma gravata no cara lá, o cara bate a mão e perdeu. Não. Com o Senhor é o contrário, quem bate a mão é o que ganha. Porque ele conseguiu dominar a si próprio. Ele conseguiu vencer o seu orgulho. Ele conseguiu vencer uma batalha interna. E as nossas batalhas, presta atenção, escuta bem isso. Os nossos problemas não estão do lado de fora. Os nossos problemas estão na mente. Todos eles encontram-se na mente. Vocês vão ver claramente isso aqui. A visão era igual para todo mundo, mas a forma de enxergar era diferente. A forma de enxergar está na onde? Na mente. Alguns olham para uma coisa e dizem o quê? É impossível. Outros já falam: não, dá para fazer. O que te fere? O dá para fazer ou é impossível? A mente. Porque nenhum dos dois ainda não tentou. Para saber se dá para fazer ou não, a gente tem que fazer. Mas antes disso, a nossa mente toma conta. Amém? E vamos continuar? Então, o Davi chegou e ouviu esse grande desafio habitual. Versículo 24. Assim que os soldados israelitas viram Golias se aproximando e esbravejando, o que eles fizeram? Recuaram apavorados. Igreja, todo dia, 40 dias, a mesma coisa. O problemão aparece, e aí o que a gente faz? Recua. Com medo do quê? De encarar. Com medo de resolver. Eu aprendi isso há muito tempo, igreja. Tem coisas, ou todas elas, você precisa de resolver. Não pode ficar empurrando com a barriga. Não pode ficar empurrando com a barriga, porque não vai resolver. Tudo você tem que partir para cima para resolver. É uma coisa muito ruim você ficar em débito com os seus problemas. Não é verdade? O que é isso, pastor? Eu estou falando de coisas mal resolvidas ou não resolvidas. Por exemplo, essa grande batalha aqui do Golias, nos dias de hoje, ela é uma batalha emocional. Porque a maioria dos problemas das pessoas hoje são emocional. Síndrome do pânico, crise de ansiedade, depressão. São os males. E junto com isso, os traumas. Né? E ninguém tem um emocional forte. Por que não tem um emocional forte? Porque está vivendo uma vida comum com o seu próprio eu, ao invés de chamar o dono da vida para morar com ele. Porque o dono da vida tem um emocional forte, né? Então, se você tiver Deus no seu coração, você vai ter condição de lidar com isso. Mas se você não tiver, você vai se tornar uma pessoa insuportável. Sabe disso? Ah, me machucaram na igreja, hoje não sei o quê. Se torna uma pessoa insuportável. Ah, fulano desligou o ventilador aquele dia, você lembra? Estava com calor e desligou o ventilador. E daí? Se a pessoa está com calor ou está com frio, alguém vai ter que ceder. Não tem como o ventilador esfriar e esquentar ao mesmo tempo. Não tem como. E o que vence quem é? O que põe a mão no ventilador para vai ficar ligado. Não, o que vence é o que sabe se conter e dar a honra ao outro. A palavra diz para a gente honrar as pessoas. A gente não está colocando esses princípios em prática em nada, sabe por quê? Porque a gente só pensa em nós. Eu vou dar um exemplo para vocês. Esse problema aqui não era do Davi.
Ele não tinha nada a ver com isso. Ele estava lá cuidando das suas ovelhas, não tinha nada a ver com isso. Mas sabe o que ele pensou? Alguém precisa resolver esse problema, e eu tenho a solução. E a solução não está em mim, está em Deus. Sabe o que ele está fazendo, igreja? Pregando a palavra, não com falação, mas com atitude, com ações. Amém? Muitas vezes a gente gosta de falar demais e agir de menos. A palavra de Deus chama isso de hipocrisia. Você fala o que você não faz. Pensa numa coisa terrível. É um grupo de louvor estar brigando e depois subir aqui e cantar: temos que ser um. Rapaz do céu, como tem que ser um se está brigando? Como tem que ser um se está discutindo? Como tem que ser um se não tem acordo nenhum? Vai ser um como? O máximo que vai conseguir ser um dos infernos. Se tem lugar de discussão, discórdia, é lá. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? No casamento, temos que ser um. E o casamento ir embora, e a família ir embora. Como assim eu vou pregar a unidade? Como assim eu vou pregar o amor de Deus? Como assim eu vou pregar que Deus é bom? Quer saber de outra coisa? Ninguém está ouvindo o que você está falando, não. Eles estão só enxergando as suas atitudes. Amém? É assim que funciona. Você está no meio dos ímpios e está lá: ah, Senhor é bom, conhecereis a verdade vos libertará, e o ímpio está só olhando a sua vida. Aí você tropeça e xinga, ele fala assim: está xingando. Tudo que você falou não serviu para nada. Aí você está lá, de repente o ímpio puxa você: você viu a dona Florisvalda? Aí, aquela velha chata, não sei o quê. Aí o ímpio está lá, falando mal da vida dos outros. O ímpio só está de olho na sua vida. Então você quer pregar? Começa a pregar com a sua vida. Começa a evangelizar com a sua vida. Amém? E para de falar um pouco. Para de falar. Começa a viver, em vez de falar. Vive mais e fala menos. Porque nós falando demais, vivemos pouquíssimo. Não convive com os irmãos mesmo. Todo mundo fala de amor, 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 amor. O irmão senta num lugar que eu acho que é meu, eu já fico bravo. Sentou no meu lugar. Por que você tem lugar aqui na igreja? Você está doido? Para mim é uma honra eu ter que me levantar para alguém sentar, senão chegou mais um. Eu estou doidinho por dia que chegar, nós temos que ficar tudo em pé, que os obreiros tudo em pé, pastor em pé, porque chegou o povo e está recebendo a palavra. Agora já pensou? Chegou um dia que fiquei sem meu lugar. Eu fui numa igreja um dia, o pastor me chamou, né? Falou: senta aqui em cima. Eu não gosto, mas fui sentar lá em cima. Aí chegou um irmão que era o lugar do irmão. Rapaz, tipo assim, já olhou e falou assim: não, tá sentado aí, mas eu não me importo, não. Você tá lá embaixo, se não se importa, o que tá falando? Então quer dizer, você vê que é importante. Só que são coisas que não servem para nada. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Davi não foi lá ficar pregando o evangelho. Ele foi lá mostrar que ele tinha um Deus. Amém? E que jeito que ele mostrou que ele tem um Deus? Agindo e não falando. Amém? Continua o texto. Vamos lá? Onde nós paramos aí? 24. Não, 25, né? 24 eles correram para orar. 25. Os israelitas comentavam entre si: viste aquele homem? Ele é enorme, aquele homem que subiu, pois ele veio desafiar Israel. O rei dará grande riqueza a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento, e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Então Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: quem é que receberá o homem que matar esse filisteu e desagravar a ofensa contra a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército de Deus vivo? Vocês perceberam uma coisa, não? Ele estava de olho no quê? No tamanho do cara do desafio. E o Davi estava de olho no quê? O que vai ganhar quem vencer esse cara? Tipo assim, eu podia vencer ele até de graça, mas já que vai ganhar alguma coisa, né? Melhor ainda, né? Já que vai ganhar, deixa eu ver o que vai ter direito. Porque ele não estava enxergando isso como um grande problema. Sabe por quê? Ele estava enxergando o quê? O cara estava desafiando o exército de Deus, estava desonrando a Deus. Então, tipo assim, quem é esse gigante perto de Deus? Ninguém.
Que problema tão grande é esse que Deus não pode resolver? Ah, mas é uma doença incurável. Deus ressuscita morto. Ah, mas, gente, não tem nada que não possa ser resolvido, né? O ditado mundano diz que a única coisa que não tem jeito é a morte, né? É a especialidade de Deus, ressuscitar morto. Amém? O homem de Deus, igreja, a palavra de Deus diz que tinha um homem de Deus, ele era tão de Deus que ele foi enterrado, né? Aí teve uma discussão, uma briga, jogaram dentro da cova onde ele foi enterrado. O que aconteceu? Bateu nos ossos do Eliseu e pulou para fora vivo de novo. Glória a Deus. É assim que funciona. Ou seja, o que é impossível para os homens, para Deus é tranquilidade, suave, suave. Vocês estão entendendo? Mas basta o quê? A forma de enxergar. Continua o texto, diz o seguinte, versículo 28. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou irritado com ele. Tem gente que não gosta de resolver problema, ainda fica irritado quando você vai resolver. Sabe por quê? Porque tem problemas que geram lucro. Tem problema que gera lucro. Tem problema que é bom, né? Tipo, tem lugar, por exemplo, que precisa de uma igreja problemática. Por quê? A igreja problemática fica ali, né? No controle, sob o controle do pastor, né? Não cresce, não desenvolve, porque tem problemática, todo mundo chorando. Então, como é que vai? Não. Então, tem gente que não quer que ninguém resolva os seus problemas, fica sempre me buscando, que eu vou me sentir útil, né? Ora por mim, pastor, todo dia, filho, ora por mim, pastor. Isso é demais. Porque se todo mundo resolver os problemas, ninguém pede oração. Vocês estão entendendo? Então tem problema que é vantajoso para as pessoas, por isso eles não querem que resolva. Tem outra situação. Tem gente que não quer resolver o seu problema e não quer que você resolva o dele. Não entendi. Vamos voltar de novo? Está lá o seu filho mal educado e o filho do outro está educado. Aí você está educando o seu filho, o que ele fala? Deixa o menino. Por que ele está falando deixa o menino? Porque ele quer que o seu filho seja igual ao filho dele. Você está lá querendo resolver seu casamento, mas não, faz isso não. Dá essa moral para o seu marido, não. Ele está pensando que ele é o quê? Mostra para ele, põe ele no lugar dele. O casamento já foi para o vinagre, quer que o seu também. Vai, e pronto. Sabe como é que chama isso aqui? Inveja. Então cuidado. Amém? Cuidado. Às vezes, você não tem nem problema. O que você tem sobre a sua vida é inveja. Aí, os invejosos fazem você enxergar problema onde não tem. Quer um sinônimo de inveja? Vou dar um sinônimo de inveja tranquilo. Enxergar um problema onde não tem. Digamos que o nosso irmão carioca tem ali um Corsa Classic e nós precisamos ir lá em Franca. E ele tem um Corsa e ele tem um tanque cheio do Corsa. E nós precisamos ir para Franca. E ele tem um tempo também. Tem um problema aí? Não, tem um carro, tem gasolina, não tem problema nenhum. Mas digamos que um outro irmão tem uma Ferrari, que tem um tanque com gasolina e também tem um tempo. E o outro irmão também precisa ir para Franca. Tem algum problema aí? Mas só que o cara vai olhar e falar assim, nossa, o carro dele é melhor que o meu. Então não dá para mim não, porque como é que eu chego lá? Ele vai chegar com esse carrão e eu chego com esse carrinho aqui, que vergonha que eu vou passar. O que aconteceu? Gerou um problema onde não tinha problema. Então vocês estão entendendo o que acontece? Às vezes a pessoa está com uma vida muito boa, mas ela começa a enxergar a vida do outro, e isso causa na vida dela o quê? Um problema onde não tem. Nossa, você viu a casa da irmã Estronilda? Que casa dessa, viu? O marido dela comprou uma porcelanato, pagou R$150 o centímetro. E daí? Você não está pisando no piso também? Você não está tendo um teto também? Não está boa a sua casa também? O que você tem que estar olhando para a casa da irmã Astrogilda? Esse é o seu problema. Porque se você, ao invés de olhar para a irmã Astrogilda, olhar para a irmã que não tem casa, aí você fala assim, nossa, a irmã não tem casa e eu tenho, então eu estou melhor que ela. Graças a Deus. Nossa, tem um que está morando debaixo da ponte. Nossa, tem um que está nessa friagem da calçada. Graças a Deus eu tenho onde ficar. Então, na verdade, eu não tenho problema nenhum, eu tenho até solução. Posso até ter um colchão aqui em casa, posso doar, tem um lençol. Então, na verdade, eu não tenho problema não. Eu estou bom demais. Mas só que a inveja faz a gente fazer o quê? Causar problema. Ah, o fulano tem 3 carros.
Que bom, mas ele só tem 2 pernas e um corpo, só vai poder dirigir um de cada vez. Então pode ter 300 carros, um de cada vez. E daí, para que você quer 300 carros? Ah, o fulano tem um avião. E daí, filho, nem aeroporto tem na nossa cidade. Para que você quer um avião? Você não vai comprar nenhum, você vai daqui em Franca de avião? Não vai, então para que você quer? Não precisa você ter que ir lá. Amém? Quantas pessoas, né? Principalmente alguns meios aí, quantos bobos eu conheço que compram um jet ski? Nem água tem aqui perto. Mas eu tenho um jet ski, nunca andou no jet ski. Ah, eu comprei um jet ski para aquele patrocínio, vai mandar na onde o jet ski? Vai fazer o que com isso aqui? Mas tem lancha, barco. Tem uns que compram um barco, uma lancha e põe lá em Capitólio. Nunca foi lá, mas tem a lancha. Para quê? Aí o tonto do cristão está lá sossegado, vivendo sua vida plena em casa. Aí olha para o outro e fala: fulano tem uma lancha. Você percebeu que fulano não anda na lancha? Você percebeu que a vida dele e a sua é igualzinha? Só a única diferença é que ele tem um documento escrito: a lancha é minha. É só essa diferença, querido. Quer andar de lancha? Vai lá e paga um passeio, R$50. Passeio de lancha, vai lá, sossegado. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Existem problemas que não são problemas, nós é que causamos o problema. E um desses é esses aqui, ó. Estava tudo tranquilo, aí o irmão dele causou um problema familiar, né? Por quê? Por causa da inveja. Olha o que o irmão dele falou aqui, versículo 28, né? Quando Eliabe, meu irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou irritado com ele e indagou: por que afinal desceste até aqui? E com quem deixaste aquelas poucas ovelhas do deserto? Bem conheço a tua insolência e a sua malícia do seu coração. Vieste para assistir a batalha. Aonde que está a malícia e a insolência do coração ruim aqui? Ninguém? No Eliabe. Vocês estão entendendo? Muitas vezes o que a gente fala, na verdade não é o que a gente está vendo, é o que está dentro de... Porque a palavra de Deus fala que a boca fala, que o coração está... Está vendo? Então você que é muito chato, presta atenção, porque chatice está dentro de você, não está o outro. Não é o outro que está causando sua chatice, é você que é chato, insuportável, intragável. Então começa a pensar: será que eu estou sendo uma pessoa insuportável? Ou será que está todo mundo errado e eu certo? O que está acontecendo? Vamos continuar? Amém? Continua o texto, diz aí. Versículo 30. Então Davi não deixou. Presta atenção, tem coisa que não vale a pena. Tem coisa que não vale a pena. Ah, seu coração é ruim, seu que falar todo mundo pode, o que não pode? É ter razão. Então o cara está falando e nada é a mesma coisa. O pastor está ouvindo. O que ele fez? O deixou, mais conhecido como deixou quando sozinho. E procurou outra pessoa. Propôs-lhe a mesma pergunta e ouviu a mesma resposta. Os que ouviram as palavras de Davi foram relatá-las a Saul, que o chamou à sua presença. Então Davi disse a Saul: que ninguém deixe o seu coração se abater por causa desse filisteu. Teu servo irá pelejar contra ele. Esse é o grande problema das situações ao nosso redor. Deixa se abater o nosso coração. Estou lá na empresa, o chefe danou comigo, meu coração já enche. Estou na igreja, o pastor deu uma palavrinha um pouquinho mais firme, tudo me abate. Você numa pote de geleia derretida, tudo me abate, tudo não tem força para nada. Aí está lá batido com tudo. Aí alguém fala: tem, a minha força vem do Senhor. Aí a pessoa fala: que força? Anda morrendo, não pode falar nada que está abrindo a boca, que força que você está tendo? Mas é o que a gente está falando. A pessoa fala, mas não condiz com aquilo que está falando. A minha força vem do Senhor, mas você está sem força nenhuma. Então está faltando o contato com o Senhor, não é verdade? Ou acabou a força do Senhor? Não, né? Que falta o contato com Ele. Então, muitas vezes, igreja, os problemas, eles tendem a quê? A deixar o nosso coração se abater. Você já viu falar quando a pessoa fala assim: você deixou o coração? É isso aqui que está dizendo o texto, né?
algo acontece e você pega aquela amargura e deixa descer para o coração. E aí seu coração fica contaminado, cheio de amargura, cheio de coisa ruim e te atrapalhando. E o Davi falou o quê? Não deixa não o coração se abater por causa desses filisteus. Teu servo irá pelejar contra ele. Versículo 33. Contudo Saul respondeu a Davi: tu não poderás ir contra esse filisteu para lutar com ele, porque não passa de uma criança, e ele é um guerreiro desde a sua juventude. O que o Davi falou? Mas Davi argumentou diante de Saul: quando teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, e surgia um leão ou um urso feroz que arrebatava uma ovelha do rebanho, eu o perseguia e o atacava, e arrancava a ovelha da sua goela. E se vinha contra mim, eu o agarrava pela juba, o feria e matava. O teu servo venceu o leão, venceu o urso, e assim será com esse circunciso filisteu, como se fosse um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. E disse mais Davi: Yahvé é que me livrou das garras do leão e do urso, e me livrará também das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vai, que Yahvé esteja contigo. Não entendi, pastor, presta atenção. Olha como que é legal uma vida com Deus. Quando você está num problema e você resolve aquele problema, sabe para que é? Para sua vida ficar em paz, você nunca mais ter problema? Não, é para te preparar para um problema ainda maior. Então ele estava lutando com o urso, lutando com o leão. Falou: agora eu estou sossegado, acabou. Aí me veio um gigante preparado. Vocês estão entendendo? São níveis. E o Senhor vai nos capacitando para a gente ir rompendo. Então você vê que depois desse filisteu aí, teve muitos outros desafios para Davi. E Davi venceu todos eles. Porque Davi não ficou estagnado em uma situação. Ele só fazia uma pergunta: Senhor, é para me guerrear ou não é para me guerrear? E o Senhor falava: vou entregar nas suas mãos. Tchau. A hora que falava isso, o cavalinho já estava disparado. Assim funciona. Agora, qual que é o crente de hoje? Eu vou te entregar esse problema nas suas mãos. Ah, Senhor, mas será que não vai dar certo? O Senhor está nisso mesmo? Mas eu vou ter condição de resolver? Vixe, Senhor, mas não tem jeito, não dá uma olhada. Você fica apresentando o problema para Deus. Quantas pessoas fazem isso? Põe seus problemas nos pés do Senhor. Não, querido. Resolva os seus problemas. Pastor, eu não estou entendendo. Deus vai te capacitar. Você acha que Deus é seu empregado? Vai resolver tudo para você? Ai não, Deus é seu empregado não. Ao contrário, nós somos servos dele. Então, ele vai nos dar a capacidade de solucionar os nossos problemas. Imagem e semelhança do Senhor. Agora, não, pegue todos os seus problemas e coloque nos pés de Jesus. E Jesus vai falar assim: pegue-se de volta e se vira. Já te dei a capacidade para você resolver. Pega a sua cabecinha e começa a pensar em como você vai resolver isso. Amém? Mesmo problema da pedra, aí você imagina. E vem aqui nós desviar do cano, reúne um ciclo de oração e fica orando para a pedra mexer. Estava aí até hoje, 32 dias orando em volta dessa pedra, e ia ficar do mesmo jeito. Vocês estão entendendo? É assim que funciona, e a gente está rindo, do mesmo jeito. Meu filho tem educação. Senhor, educa esse menino, pai. Olha só, está destruindo a televisão. Senhor, conserta essa televisão também, parece que foi muito ruim. Pai, lá, a borracha da geladeira já foi embora. Senhor, vai quebrar o blindex. Em nome de Jesus. Pai, educa esse menino, dá um sono para ele, pai. Não dorme também, olha o pé de Deus me livre. Senhor, que peso você me deu. Gente, levanta, vai lá, pega e faz o que tem que fazer. Aleluia. Está lá o marido lá de arrebentar, o esposo de arrebentar. Senhor, toca no coração desse homem, faz esse homem homem de Deus, sei o quê. Aí o marido vai entrar na porta: você não está vendo que eu estou orando, não, rapaz? Como é que o marido vai melhorar, gente? Não está agindo conforme a palavra, está fazendo nada. Como é que vai resolver esse problema? Outra coisa, a gente tem que aprender a não ser cúmplice das situações. Amém? Eu não posso ser cúmplice, não. Eu preciso me posicionar. Posicionamento diante dos problemas. O que é se posicionar? Vocês vão ver. Daqui a pouco o Davi se posicionou, se preparou e se posicionou para resolver o problema.
Aí precisa de se posicionar. Posicionamento. Amém? Por mais que seja contrário. Vamos continuar para você ver que interessante. Vamos lá. Vamos aprender mais um pouquinho. Versículo 37. Então Davi disse, mais versículo 38, né? Saul falou no 37, aí o Senhor esteja contigo. Saul vestiu Davi com sua própria túnica de combate, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de volta à cabeça. Davi prendeu a sua espada sobre a túnica, se esforçou para andar porquanto não estava treinado a usar todo aquele paramento militar. Então declarou a Saul: não posso me locomover com tudo isso, porque não estou acostumado. E imediatamente desembaraçou-se de toda aquela armadura. Em seguida Davi tomou na mão o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras bem lisas e as colocou em seu bornal de pastor, isto é, numa espécie de sacola. Pegou a sua tiradeira e partiu ao encontro do filisteu. O que ele fez? Se preparou e depois foi ao encontro do problema. Amém? Então a gente precisa se preparar. Então precisa orar? Claro que precisa. Precisa clamar a Deus? Claro que precisa. Mas depois disso, eu preciso ir. Aleluia. Assim que Davi resolveu o problema. Senhor, me entrega esses circuncisas em minhas mãos. É para mim. Isso é oração. O Senhor vai lá que eu vou entregar nas suas mãos. Pronto. Agora sabe qual que é a nossa oração hoje? Senhor, vai lá e mata aqueles filisteus para mim. Não vai resolver, querido. É só pegar a palavra, é só se olhar. O Senhor, Ele enviava pessoas para resolver o problema. Ele não ia resolver os problemas. Ele enviava pessoas. Está lá a viúva, quase morta de fome, clamando ao Senhor. O que o Senhor faz? Envia um profeta. Envia pessoas. Alguém tem que ir resolver os problemas. Você tem que se posicionar, você tem que fazer alguma coisa. Para de ficar mandando Deus fazer o que você tem que fazer, porque Deus não é seu escravo, seu empregado. Amém? Deus só vai fazer aquilo que você não pode fazer. Aí Deus faz, né? Vocês, por exemplo, nós estamos aqui e a gente está orando para uma pessoa que está lá no Pernambuco, e a gente não pode parar agora. Então o que a gente vai fazer? Vai orar. Agora eu estou lá no Pernambuco, a pessoa está do meu lado, eu vou falar: Senhor, vai lá visitar ele. Para. É a mesma coisa, eu estou aqui, estou. José está aqui, o Davi está aqui, eu preciso dar os parabéns para esse. O que eu vou fazer? Final do culto. Parabéns, queridos. Ah não, vou esperar chegar em casa e vou dar um parabéns no grupo. Parabéns, que Deus abençoe sua vida. Para, tem que fazer o que tem que ser feito. Amém? Vamos continuar? Olha só que interessante. Versículo 40. Versículo 41, né? Neste mesmo momento, o filisteu, com o seu escudeiro à frente, vinha se aproximando na direção de Davi. Versículo 42. Golias parou, olhou bem para Davi e começou a rir, a caçoar, porquanto seu oponente não passava de um jovenzinho ruivo e bronzeado e de boa aparência. Está vendo como o inimigo é? Sabe por que estava rindo Davi? Porque o Davi era bonito. Está vendo? Olha lá, bonitão e rindo. Hoje em dia, se falar que a gente é bonito, já tem gente chorando. Não pode nem falar que é bonito mais. Olha lá, bonitão. Está chorando. O Davi vai estar rindo. Olha só, 43. Então esbravejou Golias: sou por acaso um cachorro, um cão, para que venhas ter comigo com um pedaço de madeira? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus. Imagina nos dias de hoje. Está lá o crente na peleja. Aí o circunciso fala: vou fazer um trabalho de feitiçaria para você. O crente já corre para se esconder com medo da feitiçaria. Tá assim. Ah, pastor, acho que a minha vida está assim, porque eles fizeram uma macumba para mim. Ah, pastor, não sei o que tem. Aí o que as pessoas fazem? Vamos dar ênfase para isso. Não, realmente, deve ter um trabalho sobre a sua vida. Aí fica uns crentes tudo supersticioso, tudo parecendo uns feiticeiros gospel. Trabalha mais com magia que com Deus. Está parecendo mais de santo. É um tal de desfazer trabalho que Deus me livre. Rapaz do céu, mas tem Deus. Quem trabalha com esse negócio de desfazer trabalho é o outro povo do outro lado. Mas não mexe isso aí não. Conta, a tenda de Jacó não vale encantamento. Então eu estou em Deus. Pode amaldiçoar à vontade. Você acha que está vendo? Você está amaldiçoando grande coisa. Pode amaldiçoar à vontade, querido. Quem está comigo é Deus. Amém? O único. E aí o Golias continua
continua amaldiçoando Davi com seus deuses e disse mais o filisteu a Davi: vem cá e darei a tua carne às aves do céu e às feras do campo. Contudo Davi retrucou ao filisteu: tu vens contra mim com uma espada e lança e um escudo. Eu, no entanto, venho a ti em nome de Yahvé, o Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que desafiastes. Sabe o que o Davi está falando? O contrário da nossa oração. Ele está falando o seguinte: você desafiou Deus e Deus mandou vir resolver esse problema com você. É o contrário, você percebeu? A gente faz o quê? Deus, vai lá enfrentar o gigante. O Davi entendeu o contrário. Ele falou assim: Deus falou: Davi, vai lá matar esse gigante, está me desafiando. Então Davi falou assim: ó, você está com essa gracinha toda aqui, mas eu estou aqui em nome de Deus. Foi Deus que me mandou aqui para acabar com você, gigantão. Assim funciona. Sabe o que o problema faz quando ele se sente desse jeito? Ele tenta ser maior do que ele é, tenta ganhar no grito, tenta te desestabilizar. Assim funciona, né? Parece que não tem jeito. Aí a pessoa já está emocionalmente abalada. O que faz? Desiste. Até se preparou. Aí está tudo pronto. Agora eu vou resolver. Agora sim. Agora eu firmei o golpe. A hora que chega diante do problema, o problema vai. Aí o que a pessoa faz? Recua. Fica com medo. Não, tinha outro dia eu resolvo isso aí. Faz 40 dias já, viu? Faz 1 ano, faz 2 anos, faz 10 anos já, viu? 15 anos já que esse problema vem aí. 40 anos esse problema. Vamos resolver, né, gente? Deus me livre. O Senhor está te enviando hoje, viu? Para resolver o problema. Quem crê nisso? Amém, irmão. Crê nisso? O Senhor te trouxe aqui não foi para resolver o seu problema, não. Foi para te mandar e resolver. Amém? Sai por aquela porta e resolve o seu problema. Assim diz o Senhor. Amém? Quem recebe? Então recebendo, quero ver resolver os problemas. Quero ver chorando aqui no mês que vem, não. Continua o texto. Vamos lá? 46, caramba. O irmão Carioca está acompanhando bem aí, ó. Versículo 46. Hoje mesmo Yahvé te entregará em minhas mãos. Quem vai entregar a igreja? Eu te ferirei. Quem vai ferir? Você entendeu? O Senhor vai entregar, mas quem vai ferir é Ele. Continua. Ferirei e deceparei a sua cabeça, e darei o teu corpo e os cadáveres do seu exército filisteu às aves do céu e os animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Vocês estão entendendo? Vamos voltar de novo, presta atenção. Ele não ficou falando assim: seus filisteus, há um Deus em Israel, Ele é o Deus Senhor dos senhores, Ele vai acabar com vocês, se convertam agora. Não, ele falou: fica tranquilo, vocês vão ver o que vai acontecer. Você imagina quem está vendo isso aqui, igreja? Que culto maravilhoso estava acontecendo ali naquele momento. Um ruivinho, bonitinho, contra um gigante, falando que vai lutar em nome de Deus. Imagina a situação. E todo mundo olhando. E no mínimo torcendo aí, bicho, ele vai apanhar. Prepara para correr, gente. Agora vai dar ruim. É que o povo de Deus tem muita fé, né? Então certamente está com aquela fé toda. Prepara para correr. Fica de longe não. Como os cavalos. Liga os motores. A derrota vai ser grande. Você acha que tinha alguém torcendo a favor? Tinha nada. Saúl já falando. Liga aí para vocês verem em rosto. Olha o tamanho do negócio. Nem espada tem. Aí os fica dando palpite, né? Foi sem coragem, não tem escudo, não tem nada, vai apanhar. E todo mundo com aquela fé total que ia dar certo. E o menino está lá com o pensamento em Deus, não fica dando bola para os outros estão falando, não. Então nem com a vida dos outros não vai dar certo. Quem falou? Se Deus falou que vai dar certo, vai dar certo. Se Deus falou que você pode. Amém? Pronto, não sei quem falou, e daí? Falou. Se ele soubesse mais que você, estava lá. Amém? Você já viu que as pessoas estão falando dos crentes? Você está indo para a igreja, não sei o que tem. Mas se você soubesse alguma coisa, filho, você estava melhor que a gente. Não está, ué. Você está sem Deus, você está reclamando de quem está com Deus? Olha que loucura. Então presta atenção. Amém? Aquele seu pastor, quem que a pessoa sabe de alguma coisa?
ensinar o que é servir a Deus? Tem. Mas é isso que está acontecendo, gente. O povo que não tem Deus ensinando ao povo do Senhor a servir a Deus. E a gente fazendo o quê? Aceitando, tudo de boa, sossegadinho. Continua e diz assim o texto 47: e toda esta multidão que está aqui reunida conhecerá que não é pela espada nem pela lança que Yahvé concede a vitória, porque Yahvé é o Senhor das batalhas, e Ele vos entregará em nossas mãos. Então logo que o filisteu partiu e avançou em direção a Davi, este saiu das suas linhas e correu ao encontro do grande filisteu. Vocês estão entendendo? É desse jeito, é que nem caça-fantasma. Você tem que correr ao encontro do seu problema. O problema está lá. Eu não posso fugir dele, eu tenho que ir para cima. Desse jeitinho. Agora o que eu faço? Só correr, só correr. Não, para de correr do problema. Está ali. É o caçador de problema. Então o problema lá, deixa que eu vou lá resolver. Amém? Mas resolve os da sua vida. Esqueça dos outros. O problema da sua vida. Fique bem claro isso aqui, viu, igreja? Ah, o pastor mandou resolver os problemas de todo mundo. Não. É os da sua vida. Depois que você não tiver nenhum, tiver perfeito, 100%, daí você pode partir para os outros. Amém? Mas quando tiver problema na sua vida, resolve os seus. Amém? Porque tem gente que é assim, né? Para resolver o problema deles é péssimo, mas para resolver o problema dos outros, maravilhoso. Dá lá o cara devendo 15 mil no banco, o nome no Serasa, SPC, olha para sua cara e fala: você tem que guardar dinheiro, desse jeito aí você não vai para frente. O quê? Aí tá lá, terceiro casamento separado. Você tem que aprender a lidar com a sua mulher. O quê? Tá lá o filho preso, o outro drogado. Você tem que educar seus filhos, senão você vai ver quando crescer o que vai acontecer. O quê? Vai resolver seus problemas, querido. Amém? Estão entendendo isso? Amém. Isso é um princípio também. Olhar para os nossos problemas para depois olhar para os outros. Amém? Continua o texto, já estamos finalizando. E o bom da igreja não tem relógio é que eu não sei que hora que é, então tudo vai avançando. Aleluia. E nem telefone também, depois você me fala que hora que é. Quantos minutos falta, Paulo? 2 horas para eu ter de tempo. Obrigado, Paulo. Continua o texto, igreja. Olha o que diz aí. Versículo 49, né? 49. Davi levou a mão o seu alforje, apanhou rapidamente uma pedra que lançou por meio de sua tiradeira e atingiu o filisteu na testa, no meio do problema mesmo, onde não tem jeito, toma. De tal modo que ela ficou encravada e ele tombou, dando com o rosto no chão. Desse modo, Davi venceu o temido guerreiro filisteu com uma tiradeira e uma pedra de riacho. Sem espada na mão, derrubou o grande filisteu e o matou. Versículo 51 pode finalizar. Então Davi correu, pôs o pé sobre o filisteu, apanhou a espada, tirou a bainha e a cravou no filisteu, e com ela decepou a sua cabeça. Assim que os filisteus se deram conta do que havia acontecido, confirmaram a morte do seu grande guerreiro e fugiram disparado. Amém? Você vê que eles eram bons para confirmar a morte. Primeiro, uma pedrada na testa. Tombou, eles ficaram olhando. Depois, a cravada de espada. Eles ficaram olhando. Aí Davi falou: peraí, arrancou a cabeça, agora morreu, vamos morrer. Ele ficou um pouco esperto. Amém? Mas o que eu estou dizendo com isso? A gente não pode fingir que resolveu o problema. Tem que resolver de uma vez por todos. Esse gigante, filho, nunca mais vai dar problema para o povo de Israel. Esse gigante aí já é. Agora vamos para os próximos problemas, porque esse já ficou. Amém? E eu preciso ficar com dó do gigante? Não. Eu preciso. É isso aí. Agora eu estou com dó do meu problema, gente. Tem gente que se apegou tanto, uma afeição pelo problema, quer botar o problema para dormir, quer ficar minando o problema. Não, gente. Problema de estimação. Não posso resolver isso, senão minha vida acaba. Pelo amor de Deus.
Tem gente que fala para mim assim: pastor, se minha vida estiver bem, eu subo da presença de Deus. Então eu tenho que estar na derrota. Então fica na derrota, querido. Que loucura. Eu tenho que ter um problema para buscar Deus. Vai ser besta lá adiante. Tem problema para buscar Deus, vai buscar Deus sem problema, que é muito melhor, velho. Agora você acha que eu preciso estar com uma dor aqui nos rins para vir aqui na igreja? Não, se eu posso estar vindo com saúde, eu vou esperar eu ter uma dor nos rins para vir. Ah não, se eu estiver tranquilo. Rapaz, vamos largar de ser doido, gente. Vamos parar com isso. Vamos viver em paz com Deus, vamos ser inteligentes, sabedoria. Vamos viver o melhor de Deus para nós. Amém? Vamos viver o que Deus tem de bom, mas não vamos ficar só me agarrando a problema. Ah, não. E o problema, e outra coisa, tem outro detalhe ainda. Tem outro tipo de problema. Tem um problema que quer ir embora e a gente não deixa. Entende? O problema é que quer ir embora. Está aqui o problema. Eu vou embora. Não, fica aqui, não vai. Pelo amor de Deus, se você for, eu não vou ter mais problema. Como é que vai ser minha vida sem problema? Deixa o problema ir embora. Amém? Aí já tem mulher pensando aqui: vou deixar meu marido ir embora. Não estou falando disso não, viu? Antes que vocês entendam mal o que o pastor está falando aqui. Pastor mandou eu separar. Mandei nada, estou falando sei não. Tem que deixar bem claro. Esses dias, Lu, eu levei aqui e falei assim: joga o Jonas do barco. As mulheres tudo querendo separar. Eu falei: mas por quê? Mas o senhor falou que tem que jogar o barco. Falei: seu marido chama Jonas, por acaso? Eu falei assim: não. Então, antes que as mulheres, o problema é que ir embora vai, não estou falando do seu marido não. Estou falando de alguns tipos de problemas. Amém? Porque o seu marido, você tem que fazer o que com esse problema? Resolver. Chama ele, senta ele e resolve. Amém? Resolve. A solução para o seu casamento chama-se solução. Amém? Então é solução, não é problema. Solução. Então o seu casamento precisa de solução. Mesmo que ele seja um problema. Solução. Amém? Glória a Deus. Porque senão, igreja, o que vai acontecer? Vou explicar. Antes de finalizar, só dos casamentos. A mulher manda o problema embora. O que ela faz? Arruma um bem pior. É assim que funciona. Parece que as mulheres são inteligentes? Não. Parece que elas ficam pensando: vou ver o que tinha de problema naquele que foi embora para me achar um mais problemático. Dificilmente dá bom. É sempre um pior. Sempre pior. Parece que tem gente que tem uma especialidade, né? Passa 10 homens bons em uma. A mulher pula nos pescoços daquele homem. Vem cá. É uma maravilha. É difícil isso aí. Mas então, presta atenção, gente. Estou falando desse tipo de problema, mas os problemas emocionais eu preciso resolver. O meu problema é com o irmão. Então eu preciso ir lá, preciso liberar perdão, preciso conversar com ele, eu preciso resolver isso. Eu não falo com meu pai. Você precisa falar com seu pai, porque a palavra de Deus fala para honrar o pai e a mãe, então eu preciso resolver isso. Tem um familiar meu que eu não converso. Você precisa resolver. Amém? Precisa resolver. Eu fui violentado quando era pequeno. Resolve isso também. Não sei o que. Resolve. Isso não interessa para mãe. Resolve. Abre a boca, fala, aconteceu alguma coisa. Resolve. Não pode falar o resto da vida sofrendo assim. Foi violentado quando? Foi em 1909. Eu tinha 7 anos e hoje você tem quantos? 100 e tantos. Gente, 100 anos sofrendo por causa do problema com seus 100 anos atrás. Vamos resolver. Perdeu a vida por causa do problema 100 anos atrás. Pastor, mas o senhor é insensível. Não é insensibilidade. É resolução. Você precisa resolver. Você precisa viver. Você pode ficar amarrado lá atrás. Vive o hoje. Tempo de hoje. Você está sendo violentado hoje? Estou. Então vamos resolver. Chama a polícia e vamos pôr na cadeia. Agora se foi ontem, não tem o que fazer. Fazer o quê? Bola para frente. Amém? Estão entendendo? Sim ou não? Glória a Deus. Vamos fechar o plano e agradecer a palavra em nome do Senhor Jesus.